Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus então respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta semana vai tratar a respeito do pão da vida. E no Evangelho de hoje, Jesus ele vai nos introduzir a respeito do discurso do pão da vida. Para nós católicos, já está muito claro que o pão da vida é a Eucaristia, pão vivo descido do céu. Jesus que afirmou que ele se daria em alimento para a nossa caminhada na fé. E a Eucaristia é o grande penhor, a grande herança de vida eterna. O relato do Evangelho ele começa dizendo que por onde Jesus passava, um grande número de pessoas queriam segui-lo. Mas qual é o motivo pelo qual as pessoas queriam seguir Jesus? Por causa dos sinais, por causa dos milagres que Jesus estava realizando. Jesus estava passando por tantos vilarejos, cidades, lugares, e por onde ele passava, ele curava os doentes, ele transformava vidas, ele realizava milagres, como também o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Daí nós poderíamos nos perguntar: como nós não vamos seguir a esse Cristo? Como que nós não vamos seguir a Jesus? Se esse homem, por onde passa, deixa um rastro de alegria, de libertação, de cura, como nós não queiramos também seguir esse homem? Logicamente que nós também queremos. Nós queremos ficar com Jesus. Nós queremos segui-lo. E o motivo para seguir Jesus é porque ele está vivo. Ele está ressuscitado. Mas voltando para o Evangelho, Jesus, quando viu aquelas multidões que estavam seguindo a ele por todos os lugares, Jesus faz um grande questionamento. Vocês estão me procurando porque viram sinais? Vocês estão me procurando porque vocês comeram e ficaram saciados? Jesus ele lança essa questão
para aquelas multidões, porque aquele povo tinha visto Jesus realizando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aquele povo ficou saciado. Por que não procurar esse Jesus? Por que não estar com Jesus? Mas Jesus, ele vai dizer no Evangelho: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida inteira. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está o ponto central do Evangelho de hoje. Jesus está dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanecerá eternamente. Mas de que alimento Jesus está falando? Que alimento é esse que não se perde, que Ele quer que nos esforcemos? O alimento que hoje Jesus quer dar a você e quer dar a mim é a Eucaristia. Nós trabalhamos nesta vida, nós sonhamos, nós estudamos, nós realizamos tantos projetos nessa vida, mas a pergunta que eu quero fazer para você refletir: você parou para pensar que os seus esforços e os meus esforços aqui nessa terra ficarão aqui? Mas quando eu começo a olhar e a traçar um projeto de vida para a vida eterna, esse projeto não acaba aqui. Ele apenas inicia aqui para completar-se na vida eterna. Então hoje Jesus está dizendo para você e para mim: esforçai-vos em buscar o alimento eterno. Esforçai-vos em buscar o pão vivo descido do céu. Esse alimento que nos fortalece, esse alimento que nos ajuda a amar mais, a perdoar mais. A Eucaristia, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, ela nos aumenta na união com Cristo. Então hoje, diante da liturgia da palavra, busquemos a Eucaristia com mais piedade, com mais devoção, com mais fé. É triste quando eu vejo como sacerdote católicos que não recebem a Eucaristia com mais devoção, com mais piedade. Pega a Eucaristia como se estivesse pegando qualquer coisa. Onde que está o nosso amor à Eucaristia? Quando nós entramos numa igreja, a primeira coisa que nós devemos olhar: aonde que está o sacrário, onde está Jesus Eucarístico? Qual deve ser a nossa postura? Fazer a genuflexão. Nós precisamos ir para a missa não de qualquer jeito, mas ir com um coração desejoso. Eu vou receber Jesus, eu vou ser alimentado com a sua palavra, eu vou me alimentar com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua alma, com a sua divindade. Porque o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer 3 aspectos sobre a Eucaristia que me tocam muito o coração. Primeiro, quem recebe a Eucaristia com piedade e devoção aumenta a união com Cristo. E o segundo aspecto, aqueles que recebem a Eucaristia com piedade, com fé, com respeito, vai fortalecê-lo na caridade. Se você não consegue amar, busque na Eucaristia força para amar. Se você na sua caminhada espiritual está fraquejando, não tem ânimo, busque na Eucaristia força, porque Jesus disse que Ele é o pão descido do céu. Ele não nos deixaria sozinhos. Ele nos deu esse alimento que daqui a pouco neste altar nós receberemos. Mas daí mais uma pergunta para você refletir junto comigo. Será que nós estamos recebendo a Eucaristia com fé? Tem gente que duvida até hoje da Eucaristia, que não tem fé na Eucaristia. A Eucaristia é a presença viva e real de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade, gente. Você sabia que se você fizer com toda a fé
uma comunhão eucarística profunda, você pode ser curado na Santa Missa? Porque a missa ela é cura. A Santa Missa é libertação, porque Jesus é o centro da Eucaristia. Jesus é o alimento e Ele transforma quem se abre a Ele. Jesus pode curar doenças físicas, até pela Eucaristia que nós recebemos. E o terceiro aspecto que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a Eucaristia, que a Eucaristia, ela nos separa do pecado. Quanto mais eu comungo a Eucaristia, mais Jesus vai nos afastando do pecado, da maldade. Nós temos que ser como Maria, a mulher da Eucaristia. Que coisa linda! Maria é a mulher da Eucaristia, porque Maria, ela é o sacrário vivo. Ela gerou Jesus no seu ventre. E hoje, quem está gerando Jesus no nosso coração? O Espírito Santo. Então, abramo-nos ao Espírito Santo. Queiramos, desejemos o Espírito Santo, porque é Ele que gera Jesus no nosso coração. Que nós, ao sairmos dessa Eucaristia, que nós também criemos o hábito de fazer adoração eucarística. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantos minutos e quantas horas você tira durante a semana para ir ao Santíssimo Sacramento e fazer adoração? Talvez alguns diriam, eu nem vou. Ou talvez você de casa, se eu lhe perguntasse, durante a semana, quanto tempo você tira para ir à sua paróquia e fazer adoração eucarística? Gente, a carta do apóstolo São Paulo diz assim, que há muitas pessoas fracas e doentes no dia de hoje. Sabe por quê? Porque estão fracas na fé, estão fracas na espiritualidade. E como que a gente pode se fortalecer? Qual é o remédio que vai nos levantar? A Eucaristia. A partir de hoje, valorize a Eucaristia. Não vá de qualquer jeito para a Santa Missa. Adore Jesus na Eucaristia. E se você ainda não redescobriu o valor da Eucaristia, peça a Nossa Senhora. Porque Maria é a mulher eucarística por excelência. Peçamos então a Deus, nessa celebração, que Ele nos ajude a redescobrirmos o valor da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.